se você sempre sonhou em criar seus próprios jogos, mas não sabe nada sobre esse universo, esse vídeo aqui é pra ti. Eu vou responder as principais dúvidas que tu tem sobre criação de jogos e como tu pode entrar nesse mundo ainda hoje. Esse aqui é tudo que você sempre quis saber sobre criação de jogos. A pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais é se precisa saber programação para criar seus próprios jogos. E eu vou te contar uma coisa, eu não sei programação. Eu não sei C#, C++, eu não conheço nenhuma linguagem de programação. Eu estou no mercado de jogos há 10 anos. Então, tu não precisa saber programação para criar seus próprios jogos. Todos esses jogos aqui, jogos de tabuleiro, não usam programação para serem criados. Eles não precisam de programação, porque eles são um jogo físico. Tu precisa criar as regras para esse jogo e disponibilizar os componentes que o jogador vai precisar para jogar. E tu pode estar criando um jogo sem programação. Existem vários jogos que não utilizam programação para serem criados. Mas pode estar falando, Tomás, eu quero criar um jogo digital, Tomás, eu não quero criar um jogo de tabuleiro. Eu preciso saber programação? Não! Existem diversos programas que não utilizam programação para te criar os teus próprios jogos. RPG Maker, Game Maker, Twine, são alguns programas que tu pode criar jogos sem precisar saber programação. É claro que os programas mais populares do mercado, Unity e Unreal, esses programas eles precisam de programação para conseguir criar seus próprios jogos. Mas mesmo assim, não quer dizer que tu precisa saber programação para criar jogos nesses programas. Quer dizer que tu precisa ter alguém que saiba programação trabalhando junto contigo. Porque o profissional responsável por fazer a programação do jogo, esse é o programador. Quem cria o jogo é o game designer. E existem jogos incríveis que foram criados nesses programas que não utilizam programação, como Hotline Miami, Shovel Knight, Undertale, Katana Zero e diversos outros jogos. Beleza, tu entendeu que tu não precisa de programação, mas agora eu te deixei com outra dúvida. Qual a diferença entre o programador e o game designer? Quem tá entrando nesse mundo acha que são a mesma pessoa, que tu precisa saber programar para ser capaz de criar seus próprios jogos. Mas não é assim que funciona. O game designer é a pessoa responsável por criar todas as regras do jogo. Como é que vai ser jogar esse jogo? O que tu precisa fazer para vencer o jogo? Como os jogadores podem interagir? Que tipo de ação cada jogador faz? Que tipo de itens existe no jogo? Como o jogo funciona? Esse é o trabalho do game designer. Ele vai criar todas essas regras que o jogo vai existir. Então, se tu tá fazendo um jogo digital, ele vai passar isso pro programador e o programador vai tornar isso real em código. Ah, se tu quer que o jogador tenha 100 de vida e quando ele chega a 0 ele morre, o programador vai ter que criar uma linha de código que faça isso. Toda vez que tu recebe uma porrada, tu vai perder vida e quando chega em 0 é game over. Quem faz essa parte lógica e tecnológica é o programador. Mas quem cria a regra de que tu tem 100 de vida e quando chega a 0 morre é o game designer. Agora tu provavelmente está querendo ser game designer e deve estar se perguntando, eu preciso fazer uma faculdade de jogos para ser um game designer? Atualmente existem muitas faculdades de jogos, cursos técnicos, diversas graduações focadas no design de jogos. E tu não precisa de nada disso para criar teus próprios jogos. Eu sou formado em publicidade. A maioria dos meus alunos não tem faculdade de jogos. Eu tenho alguns mentorados que fizeram faculdade de jogos e eles justo vieram para a mentoria porque eles queriam algo mais objetivo. É claro que a faculdade ela vai te ajudar, ela vai te dar uma visão geral sobre a criação de jogos. Mas as faculdades de jogos elas são específicas de game design. Elas falam sobre a criação de jogos como um todo, sobre programação, ilustração, som. Tudo isso é importante para te criar jogos. Mas se tu quer ser o game designer, a pessoa responsável por criar todas as regras e o objetivo do jogo, tu precisa estudar game design. E atualmente a gente não tem nenhuma faculdade focada em game design, porque esse não é o objetivo das faculdades. O objetivo da faculdade sempre é dar uma visão geral sobre o curso que tu está fazendo. Então, se tu quer trabalhar com game design, tu precisa estudar game design e tu precisa criar jogos. Outra dúvida que surge muito, que tu pode não ter, mas no fundo da sua cabeça tu tá pensando sobre isso, é se é possível criar um jogo sozinho. E a resposta é sim e não. Tu é capaz de criar um jogo sozinho. Tu é capaz de fazer tudo o que precisa fazer para o jogo existir. Ou se tu domina a programação, tu até pode programar o teu jogo sozinho. Mas mesmo assim, tu não vai estar criando sozinho. Tu tá fazendo um jogo de tabuleiro, tu consegue criar todas as regras, tu consegue criar todos os componentes e criar o teu jogo sem a ajuda de ninguém. Mas no fundo, tu nunca cria um jogo sozinho, porque tu sempre vai precisar de alguém para testar o teu jogo. Tu sempre vai precisar de pessoas que vão te dizer o que tá funcionando e o que não tá funcionando no teu jogo. Tu sempre vai precisar estar junto de outras pessoas tendo essa troca para conseguir criar um jogo incrível. Em teoria, tu é capaz de criar o teu jogo sozinho, mas não tem por que tu fazer isso, porque qualquer pessoa que está desenvolvendo jogos precisa receber feedback. Só quando tu mostra para outras pessoas e as pessoas te dizem o que elas acham do jogo, tu vai começar a entender quais são os pontos positivos e negativos do teu jogo. É tão importante tu entender que criação de jogos é um processo colaborativo que eu fiz um vídeo falando só sobre isso,
falando sobre como o poder do grupo é importante, tá trocando com pessoas que realmente entendem de game design. Agora tu já entendeu toda a parte que vem antes da ideia do teu jogo, né? Toda a parte de quem é responsável por cada coisa dentro da criação de jogo. Mas vamos falar sobre a tua ideia de jogo em si. Por onde tu começa a criar a tua ideia de jogo? Pelo tema ou pela mecânica? Uma ideia de jogo pode surgir literalmente em qualquer lugar. Andando na rua, vendo um filme, jogando um jogo. Eu já tive ideia de jogo meditando pra ter uma ideia. Só que se tu começa uma ideia de jogo pelo tema, ele pode criar vários jogos diferentes dentro desse mesmo tema. E ao longo do processo de criação de jogo, que é um processo bem longo, tu vai receber diversos feedbacks de diversas pessoas. E esses feedbacks, eles vão abrir novas possibilidades. Eles vão te dar novas ideias e novos jogos que tu pode criar. Por exemplo, fantasia medieval ou de apocalipse zumbi. Tu pode criar um jogo de ação dentro do Apocalipse Zumbi, ou tu pode criar um jogo de terror dentro do Apocalipse Zumbi. Um jogo de construção de cidade dentro de Apocalipse Zumbi. O tema, ele é muito variável, ele é muito amplo, tu pode fazer muita coisa. E se tu tiver só um tema, ao longo do seu processo, tu vai acabar se perdendo do que tu quer criar. E a mesma coisa vale para uma mecânica. Se tu pensou numa mecânica que tu achou muito legal, essa mecânica, ela é só uma parte do teu jogo. Uma mecânica de batalha, ela pode criar diversos jogos diferentes dentro do mesmo jogo. Então, por isso que tu tem que começar o teu jogo pela visão do teu jogo. Tem que ter uma visão de onde tu quer chegar com o teu jogo. Qual o tipo de sentimento que tu quer provocar no teu jogador, o tipo de experiência que o teu jogador vai ver e quem é a tua audiência, quem é o público-alvo do teu jogo. Porque só quando tu tem uma visão que ao longo da tua jornada de criação de jogos, esses feedbacks eles vão te direcionar para a tua visão e não te direcionar para diversos caminhos diferentes que tu pode seguir. Esse é o erro que eu vejo mais pessoas que estão começando a cometer. Não ter uma visão para o seu jogo. Aqui na Cordilheira, eu trabalho com o método CEIA e eu ensino para todos os meus alunos, todos os mentorados a usarem o método CEIA de criação de jogos, que é um método de visão que vai permitir tu sempre saber onde tu quer ir. Cada passo que tu der na criação do teu jogo, tu vai estar chegando mais perto do jogo que tu quer criar. Cada passo me deixa mais perto. Se quer saber mais sobre o método CEIA, é só tu clicar aqui em cima para ver o vídeo onde eu explico sobre isso. Esse mundo de criação de jogos, ele pode estar parecendo muito confuso e gigante. Pode estar pensando que isso não é pra ti, que é só pra quem tem talento pra criar jogos. Mas na realidade não é assim que funciona. Criação de jogos é sobre técnica, é sobre processo, é sobre um método que tu vai aplicar pra conseguir criar os teus próprios jogos. Eu não me considero uma pessoa muito criativa. Eu só tenho um método de criação que eu aplico e que eu vou seguindo, que me permite criar jogos incríveis. Se tu tem um processo e esse processo te leva do começo até o final do teu jogo, é isso que tu precisa. Tu precisa só seguir esse processo. Começar com uma visão sólida pro teu jogo. Em cima dessa visão, tu vai criando cada parte do teu jogo aos poucos. É isso que vai permitir chegar no final do processo. Existem muitas técnicas de criação de jogos. Existem técnicas para como tu manipular o teu jogador para fazer o que ele quer, como tu empurrar o teu jogador no caminho certo, técnicas de como criar uma narrativa interessante, técnicas de como criar um jogo mais balanceado, técnicas de como estimular cada tipo de vitória que tu quer ter dentro do teu jogo. Tudo isso são técnicas. E se tu dominar essas técnicas, cada técnica tem o seu objetivo e seu momento para ser usado. E aplicar essas técnicas dentro do teu jogo é isso que tu precisa. Não é um talento místico que alguém tem, que a pessoa sabe como criar jogos genialmente. Não. As pessoas que criam jogos, elas têm essas técnicas que elas aplicam no momento certo para ter o resultado que elas querem dentro do jogo que elas estão criando. Criação de jogos não é sobre inspiração divina, é sobre dedicação, é sobre tu se dedicar ao processo de criação de jogos, sobre tu seguir uma metodologia que vai te permitir ir da ideia do teu jogo até a criação de um jogo. Tu respeitar o caminho que tu precisa fazer, que vários profissionais já definiram qual é esse caminho, qual a melhor forma de tu criar os teus próprios jogos. Tu não precisa ficar tentando inventar a roda de novo. Alguém já inventou a roda e ela funciona muito bem. A primeira coisa que tu precisa fazer é definir a visão que você tem pro teu jogo. Que tipo de jogo você quer criar. E tu quer entender por onde tu pode começar a criar teus próprios jogos. Esse vídeo aqui já é um ótimo primeiro passo. Já começou a entender um pouco melhor como funciona a criação de jogos. Se tu quer dar mais um passo hoje, começa criando a visão pro teu jogo. Nessa playlist aqui, eu organizei a melhor ordem para quem tá começando a criar jogos. Se tu quer dar um passo maior hoje, tu tem que conhecer o nosso curso Criando Jogos Incríveis, onde eu ensino o processo completo de criação de jogos, da ideia até a finalização do seu jogo. É só acessar no site cordilheiragames.com.br/curso. E até o próximo vídeo. Continue criando jogos incríveis!